Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de ligação covalente. Semana passada, nós falamos a respeito de ligação iônica. E a diferença entre ligação iônica para ligação covalente é que as ligações iônicas, os átomos eles tendem a perder e outros tendem a ganhar elétrons, com a finalidade de atingir 8 elétrons na última camada. A ligação covalente, ela também tem esse objetivo de atingir 8 elétrons na última camada. Só que em vez de átomos perder e outros ganhar, nesse caso, os átomos vão compartilhar elétrons. Então, nós temos aqui algumas atividades, que eu vou estar realizando junto com vocês para vocês tirarem a dúvida. Nós temos aqui, então só relembrando, nós vamos relembrar o seguinte, que os átomos, eles se unem com outros átomos para formar moléculas, e quando as moléculas se unem com outras moléculas, formam substâncias, Então, nós temos aqui 4 substâncias. Nós temos o gás nitrogênio, a água, o gás cloro e o gás metano. São substâncias formadas por esse tipo de molécula, Então, nós temos aqui, fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular da substância nitrogênio, do gás nitrogênio? Então, nesse caso, 2 átomos de nitrogênio se uniu para formar a molécula do gás nitrogênio. Então, está perguntando qual a fórmula molecular. Qual é a molecular? Então, nesse caso aqui, é o N2. Essa é a molécula do gás nitrogênio. A água, qual a molécula da água? Todo mundo, a maioria das pessoas conhece essa molécula aí, Já viu falar dessa molécula, que é o H2O. O gás cloro, O gás cloro, ele é representado aí por Cl2. E o gás metano, ele é representado pela molécula CH4. Pessoal, eu gostaria que vocês tivessem muita atenção nessa parte aqui, porque o elemento químico, às vezes ele é formado por uma letra só, e às vezes ele é formado por 2 letras. Só vou relembrar essa questão com vocês, Existem alguns elementos que na tabela periódica, eles começam com a mesma letra. Então, para não confundir, o que eles fizeram? Eles acabaram colocando a inicial que já existia em algum elemento químico e mais uma inicial. Por exemplo, Cl está ligada a cloro, mas a gente sabe que existe um elemento que é o carbono, que é representado só pela letra C. Então, como existem vários elementos que possuem aí as suas iniciais, a sua representação sendo a mesma letra, então eles colocam aí uma segunda letra para poder diferenciar desses elementos, tá bom? E essa segunda letra, ela está minúscula, temos que tomar cuidado com isso. Então, tem algumas pessoas que costumam representar isso aqui assim, na hora de fazer aqui a fórmula eletrônica, coloca um C e um L aqui. Isso aqui não pode, gente, isso aqui é proibido, isso aqui não existe. Por quê? Porque ele é um elemento só, tá? O elemento é representado aqui, por esse símbolo aqui, que é Cl, o símbolo é Cl, tá? Então, vamos lá. Então, essas são as moléculas de cada substância, Vamos ver, então, como é que seria essa fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica, eu vou mostrar como é que ocorre esse compartilhamento de elétrons. Então, nós vamos começar aqui pelo gás nitrogênio. Fórmula molecular, N2, Então, isso significa o quê? Que tem 2 átomos de nitrogênio nessa molécula. 2 átomos de nitrogênio se uniram para formar o gás nitrogênio. Então, como é que eu vou representar aqui? Se são 2, eu vou colocar dois nitrogênios, N e N. Então, 2 nitrogênios, O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou olhar lá na tabela periódica quantos elétrons na última camada tem o nitrogênio, que no caso aqui
é 5 elétrons na última camada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar. Vou usar bolinha para esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vou usar xizinho para esse, pra gente não confundir, né? 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que cada átomo de nitrogênio possui 5 elétrons na última camada. Então, para eles se tornar equilibrado, ele tem que atingir 8. Então, cada um desses elementos, desse elemento químico aqui, tá faltando aí 3 elétrons para poder atingir 8. Então, o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar. Compartilhou aqui, não atingiu o objetivo ainda. Cada um vai ficar com 6. Compartilhou aqui, não atingiu o objetivo. Cada um ficou com 7. Compartilhou aqui, também, agora sim, atingiu o objetivo. Eles ficaram com 8 cada um, porque esse tem 5, com 3 que ele compartilhou aqui do outro nitrogênio, ele atingiu 8. Esse nitrogênio, ele tinha 5. Com 3 que ele compartilhou desse nitrogênio aqui, ele atingiu 8. Então, a fórmula eletrônica mostra os elétrons que são compartilhados entre esses elementos químicos, tá? Então, o que seria a fórmula estrutural? A fórmula estrutural, ela vai mostrar o quê? Quantos compartilhamentos houve naquela molécula, dentro daquela molécula, para poder formar a substância. Então, nesse caso aqui, foram quantos? 1, 2, 3. Vou fazer 3 risquinhos aqui, representando esses compartilhamentos. Já a água, né? A água é um elemento químico formado por 2 hidrogênios, né? E 1 oxigênio. Não tem o número 1 aqui, mas subentende-se que ele estaria aqui, certo? Quando a gente encontra uma letra assim, né? Um símbolo sozinho, sem nenhuma numeração, significa que ele está representando um átomo, certo? Então, são 2 hidrogênios. Vou colocar um hidrogênio aqui, colocar o outro hidrogênio aqui. No caso, é um oxigênio. Vou colocar esse oxigênio aqui. E aí, a gente vai olhar que o hidrogênio, ele tem um elétron só. Ele tem uma camada só, um elétron só. A tendência dele, pessoal, é imitar quem? O hélio. O hélio é uma exceção entre os gases nobres. Porque todos os outros elementos dos gases nobres têm 8 elétrons na última camada. O hélio, por o número atômico dele ser 2, não tem como ele ter 8 elétrons na última camada, né? Então, nesse caso aqui, ele é um elemento estável e que tem 2 elétrons apenas. Então, o hidrogênio, ele tende a imitar o hélio. Então, eu vou representar aqui, ó, um elétron e um elétron para esse hidrogênio. O oxigênio, se a gente for olhar na tabela periódica, tem 6 elétrons na última camada. Então, eu vou representar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o hidrogênio, para se tornar equilibrado, precisa de 2. Opa, compartilhou aqui, se tornou equilibrado esse hidrogênio aqui. O oxigênio aqui não, porque ele foi para 7. Porque ele tem 6 mais 1 aqui, 7. Então, ele não está equilibrado. E esse hidrogênio ainda não compartilhou, então ele não está equilibrado. Então, quando compartilha aqui, ó, aí os dois vão se tornar equilibrados, porque esse hidrogênio atinge 2, 1, 2. E o oxigênio aqui tinha 6 dele, com 2 que ele compartilhou dos hidrogênios, ele foi para 8, se tornou equilibrado. E a fórmula estrutural, eu vou mostrar para vocês o que? Onde ocorreu esse compartilhamento. Então, ocorreu um compartilhamento desse hidrogênio com esse oxigênio, eu faço um tracinho. Desse oxigênio com esse hidrogênio, eu faço um tracinho. Tá pronto. Continuando, né? Nós temos aqui o cloro. O cloro, se você for olhar na tabela, 7 elétrons na última camada. E tá dizendo aqui que são 2 cloros, né? 2 cloros. Então, nós vamos colocar aqui, ó, Cl, Cl. Vou colocar bolinha para esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar xizinho para esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, cada um falta 1 para poder atingir 8.
Então, eu vou vir aqui, né, e vou compartilhar esse elétron com esse elétron, né? Poderia ser aqui em cima, poderia ser aqui embaixo, em qualquer lugar que você quiser. Só sei que tem que, no caso, fazer esse compartilhamento de elétrons aí, tá bom? E aí, no caso, os dois se tornam equilibrados. 7 aqui mais um que compartilhou, 8. 7 aqui mais um que compartilhou, 8. E aqui eu vou mostrar na fórmula estrutural quantos compartilhamentos houve. Então, houve apenas um compartilhamento. Então, eu vou dar apenas um tracinho aqui, beleza? Já nesse elemento, ele é um pouquinho mais complicado, mais complexo, porque algumas pessoas acabam não conseguindo devido ele ter vários compartilhamentos. Então, a gente sabe o que? Olha aqui, o carbono, ele não tem numeração nenhuma. O que eu tinha acabado de dizer para vocês? Subentende-se que ele tem um elétron. Então, que tem um átomo de carbono. Então, vou colocar esse carbono aqui, certo? Esse hidrogênio tem 4. Então, são 4 hidrogênios nessa fórmula aqui. Vou colocar 1, 2, 3, 4. Beleza. Olhando na tabela periódica, o hidrogênio só tem 1, ele tem que atingir 2, certo? Então, vou colocar bolinha aqui e bolinha aqui, certo? O carbono, ele tem apenas 4, então ele precisa de mais 4. Você vai lá, né, representar ele, xzinho, xzinho, xzinho e xzinho. Então, esse hidrogênio compartilhou aqui, ele tá ok, esse hidrogênio tá ok, porque ele atingiu 2, então ele tá equilibrado, mas o carbono ainda não, porque ele foi para 5. Compartilhou aqui, esse hidrogênio tá considerado equilibrado, o carbono não, porque foi para 6. Compartilhou aqui, esse hidrogênio tá equilibrado, o carbono não, porque foi para 7. Compartilhou aqui, esse hidrogênio tá equilibrado, porque foi para 2, né? Atingiu a meta dele. E o carbono agora sim se tornou equilibrado, porque 4, ele tinha 4. Compartilhou mais 4, foi para 8, então ele se tornou equilibrado. E aqui na fórmula estrutural, nós vamos mostrar onde ocorreram os compartilhamentos, né? Então, eu repito aquela mesma estrutura ali atrás e só vou dar um tracinho onde ocorreu um compartilhamento, ó. Houve um compartilhamento aqui, houve outro aqui, houve outro aqui e houve outro aqui. Ou seja, eu representei a fórmula estrutural do gás metano, tá, pessoal? Qualquer dúvida, entrem em contato comigo e tirem essas dúvidas, ok? Abraço!